Você sabia que Ellen White teve uma visão específica sobre o que acontece no céu quando alguém reclama aqui na Terra? O que ela viu foi tão impactante que mudou completamente a forma como ela enxergava as palavras que saem da nossa boca. Imagine por um momento. Enquanto você está aqui embaixo reclamando do trânsito, do trabalho, da família, do dinheiro que não chega, algo está acontecendo no céu. Algo que você nem imagina. Ellen White descreve uma cena celestial onde ela viu anjos e a reação deles era completamente diferente do que você pode imaginar. E se eu te dissesse que existe uma conexão direta entre suas reclamações e as bênçãos que param de chegar na sua vida? Fica até o final deste vídeo porque vou te mostrar não apenas o que Ellen White viu, mas como você pode reverter isso hoje mesmo. Tem uma passagem bíblica em Números capítulo 11, que conta a história de um povo que reclamou tanto que Deus literalmente se irou. E o que aconteceu depois vai te chocar. Ellen White conectou essa história com o que ela viu nas regiões celestiais. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, descreve uma visão onde ela foi levada às regiões celestiais e pôde observar a reação dos seres celestiais quando ouvem reclamações vindas da terra. Ela escreveu: vi anjos de Deus que estavam encarregados de registrar as palavras e ações dos filhos de Deus na terra. Quando palavras de murmuração e reclamação subiam até eles, viu uma expressão de profunda tristeza tomar conta desses seres santos. Mas o que mais chamou a atenção de Ellen White foi o que acontecia em seguida. Ela viu que essas reclamações não apenas entristeciam os anjos, mas criavam uma barreira, uma espécie de nuvem escura que impedia que as bênçãos chegassem até a pessoa. Isso está totalmente alinhado com o que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não é coincidência que essa orientação venha logo antes de Paulo falar sobre brilhar como luminares no mundo. E olha que interessante. Ellen White viu que para cada reclamação havia anjos designados para trazer bênçãos específicas, mas eles ficavam impedidos de agir. Isso explica muita coisa sobre por que certas áreas da nossa vida não prosperam, não é mesmo? Agora vou te contar uma história bíblica que Ellen White conectou diretamente com essa visão celestial. É a história do povo de Israel no deserto, registrada em Números capítulo 11, onde 600 mil homens, mais mulheres e crianças, quase 2 milhões de pessoas, acabaram de ser libertadas milagrosamente do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho, mandou maná do céu, fez água sair da rocha. Mas sabe o que eles faziam? Reclamavam. E não eram reclamações pequenas, não. Eram reclamações específicas que vou te contar agora, porque cada uma delas reflete exatamente o que fazemos hoje. Primeira reclamação. Eles reclamavam da comida. Números capítulo 11, versículo 4 diz: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Deus mandando maná do céu todo dia, um alimento perfeito, nutritivo, que não estragava, que tinha gosto do que eles desejavam. E eles reclamando porque queriam carne. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, explica: o maná era fornecido em abundância suficiente para satisfazer as necessidades de toda a multidão, mas eles o desprezaram. Sua alma enjoou-se deste pão ligeiro. E sabe o que mais me chama a atenção? Eles diziam: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, e dos melões, e dos alhos silvestres, e das cebolas, e dos alhos. Números capítulo 11, versículo 5 diz: de graça? Eles estavam falando que no Egito comiam de graça, sendo que eram escravos. Pagavam com sangue, suor e lágrimas. Mas a reclamação distorce nossa memória. Segunda reclamação. Eles reclamavam das circunstâncias. Por que nos fizeste subir do Egito? Eles esqueceram dos 400 anos de escravidão, dos filhos sendo mortos, dos chicotes nas costas. Ellen White observa algo profundo. A incredulidade e a murmuração tinham tornado o povo cego às bênçãos de Deus. Isso não te lembra de nada na sua própria vida? Terceira reclamação. Eles reclamavam da liderança. Números capítulo 16, registra quando Corá,
Datã e Abirão se levantaram contra Moisés, dizendo: Basta! Vós tomais demais sobre vós, visto que toda a congregação é santa. Eles estavam reclamando da autoridade que Deus havia estabelecido. E sabe o que aconteceu? A terra se abriu e os engoliu vivos. Quarta reclamação. Eles reclamavam da jornada. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos neste deserto? Números capítulo 21, versículo 5. Eles não conseguiam ver que Deus os estava levando para uma terra que manava leite e mel. E aqui está o ponto crucial. Ellen White viu em visão que cada uma dessas reclamações criava uma barreira específica entre eles e as bênçãos de Deus. Não era apenas uma questão de atitude. Era uma questão espiritual real. Ela escreve: Vi que cada murmúrio era registrado nos livros celestiais. E que a persistência na murmuração fechava o coração à voz do Espírito Santo. Agora vou te contar o que aconteceu como consequência dessas reclamações. E isso vai te fazer repensar cada palavra que sai da sua boca. Primeiro, por causa da reclamação sobre comida, Deus mandou codornizes. Mas junto veio uma praga que matou muitos. O lugar foi chamado de Kibrohata-Ava, sepulcros da concupiscência. Segundo, por causa da murmuração constante, eles ficaram 40 anos no deserto quando a jornada deveria durar apenas 11 dias. Terceiro, toda uma geração morreu no deserto sem ver a terra prometida, exceto Josué e Calebe, os únicos que não murmuraram. E aí aconteceu algo que deveria nos fazer tremer. O versículo 1 de Números capítulo 11 diz que o povo murmurou malignamente aos ouvidos do Senhor, e o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. Mas tem algo ainda mais impressionante nessa história. Você sabia que Deus havia preparado bênçãos específicas para cada etapa da jornada, mas as reclamações fizeram com que essas bênçãos fossem retidas? Ellen White revela: Vi que Deus havia planejado que chegassem à terra prometida em menos de 2 anos, com bênçãos acumuladas a cada parada do caminho. Mas a murmuração constante fez com que os anjos responsáveis por essas bênçãos fossem impedidos de agir. Isso me faz pensar: quantas bênçãos Deus planejou para a sua vida que estão sendo retidas por causa das suas reclamações? A Bíblia registra pelo menos 14 episódios diferentes de murmuração no deserto. Cada um resultou em consequências específicas. Vou te contar 3 que mais se conectam com nossas vidas hoje. Episódio 1, Massá e Meribá, Êxodo capítulo 17, reclamaram da falta de água. Moisés teve que bater na rocha. Ellen White viu que se tivessem pedido com gratidão a água teria brotado naturalmente e em abundância muito maior. Episódio 2, o bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32, reclamaram da demora de Moisés no monte. Resultado: 3.000 morreram num só dia. Ellen White observa a impaciência na espera é uma forma perigosa de murmuração. Episódio 3, os espias. Números capítulo 13 e 14, reclamaram da impossibilidade de conquistar a terra. Resultado: vagaram mais 38 anos. Ellen White viu que o medo verbalizado em reclamação se torna profecia negativa que se cumpre. Aqui está uma revelação que Ellen White teve, que vai te chocar. Ela viu que cada reclamação não apenas entristece os anjos mas também fortalece os demônios. Ela escreve em Patriarcas e Profetas: Vi que quando palavras de murmuração saem dos lábios dos filhos de Deus, demônios se alegram e recebem poder para tentar ainda mais aquela pessoa. É como se nossas reclamações fossem convites para que o inimigo atue mais intensamente em nossas vidas. Mas tem mais. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, conecta essa história com sua visão. Vi que cada murmúrio registrado nas Escrituras serve como advertência para nós. O que aconteceu no deserto continua acontecendo hoje e os anjos continuam registrando. Quer entender por que aquele emprego não acontece? Por que aquele relacionamento não avança? Ou por que sua saúde não se restabelece? Ellen White revelou que, muitas vezes, são as nossas próprias palavras que levantam barreiras espirituais. Estudos indicam que uma pessoa comum reclama de 15 a 30 vezes por dia. Agora pense,
E se cada reclamação fosse uma barreira levantada no céu? Quantas bênçãos você pode estar impedindo de receber? Com base nos escritos de Ellen White, especialmente em Caminho a Cristo e Testemunhos, identifiquei 5 tipos de reclamação que mais levantam barreiras espirituais. Primeiro, reclamação financeira. O dinheiro nunca é suficiente. Sempre acaba antes do fim do mês. Ellen White em Conselhos sobre Mordomia, página 25. Os que reclamam de suas provisões materiais acabam recusando a providência de Deus. Segundo, reclamação familiar. Meu marido não me entende. Meus filhos não me obedecem. A conexão bíblica está em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Terceiro, reclamação sobre saúde. Sempre fico doente, meu corpo não presta. Ellen White viu que reclamações sobre saúde podem literalmente impedir a cura divina. Quarto, reclamação sobre circunstâncias. Nada dá certo na minha vida. Todo mundo tem sorte, menos eu. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos lembra que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quinto, reclamação espiritual. Deus não me ouve. Minhas orações não são respondidas. Esta é a mais perigosa, segundo Ellen White, porque questiona o próprio caráter de Deus. Se você se identificou com alguma dessas reclamações, não se desespere. Ellen White também viu a solução, e vou te mostrar. Na mesma visão onde Ellen White viu os anjos entristecidos pelas reclamações, ela também viu algo maravilhoso. O que acontece quando alguém escolhe a gratidão? Ela escreveu: vi que quando palavras de gratidão e louvor subiam da terra, os anjos se alegravam de tal forma que uma luz dourada emanava deles e essa luz descia como bênção sobre aquela pessoa. Ellen White desenvolveu o que ela chamou de a fórmula da transformação. Passo 1. Reconheça. Admita suas reclamações sem se condenar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Passo 2. Substitua. Para cada reclamação, encontre uma gratidão correspondente. Em vez de não tenho dinheiro, diga sou grato pelo que tenho e confio que Deus proverá. Passo 3. Declare. Fale em voz alta suas gratidões. Ellen White viu que palavras audíveis têm poder especial no reino espiritual. Jó perdeu tudo, família, bens e saúde. Mas quando parou de questionar Deus e começou a adorá-lo mesmo na dor, o próprio Deus disse e restitui a Jó o dobro de tudo quanto antes possuía. Jó capítulo 42, versículo 10. Agora vou te dar 3 desafios que vão mudar sua vida. Desafio 1. O jejum da reclamação por 7 dias. Toda vez que você for reclamar, pare e diga 3 gratidões em voz alta. Ellen White fazia isso e chamava de quebrar as correntes da murmuração. Desafio 2. O diário da gratidão celestial todo dia, antes de dormir, escreva 5 coisas pelas quais você é grato. Ellen White acreditava que isso criava uma ponte dourada entre você e as bênçãos celestiais. Desafio 3. A declaração matinal. Todo dia ao acordar, declare em voz alta: este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei e me regozijarei nele. Salmo capítulo 118, versículo 24. Ellen White viu que essa declaração quebra as barreiras da noite anterior. Ellen White teve essa visão há mais de 150 anos, mas ela se aplica perfeitamente aos nossos dias. Agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras, anjos estão atentos à sua reação. Você pode decidir continuar reclamando e sustentando essas barreiras espirituais, ou pode escolher romper essas correntes hoje e abrir caminho para as bênçãos que Deus reservou para você. Se esta mensagem falou ao seu coração, quero que você tome 2 atitudes. Primeiro, escreva nos comentários: eu sou grato, Senhor. Isso vai além de um comentário. É uma declaração diante do céu. Ellen White viu que declarações públicas de fé têm poder especial. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa receber esta mensagem.
Talvez Deus queira usar você para romper barreiras espirituais na vida dessa pessoa. Lembre-se, cada palavra que você pronuncia é registrada no céu. Que elas sejam portas que se abrem, e não que se fecham. Que Deus derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos e de compartilhar e deixar sua mensagem nos comentários. Deus te abençoe.